Então, uma vez que eu tenho o meu hot end já funcionando, né, ele já esquenta em 12 volts, chega a temperatura que eu preciso. Eu ainda não testei se eu passar o polímero por dentro ele vai derreter de fato ou se ele vai passar com tranquilidade. Eu só consigo ver que ele está esquentando até a temperatura que eu preciso. A mesa aquecida ela também está funcionando, só que ela não funciona para 12 volts. Isso foi um problema que eu tive. Como eu precisava cobrir a mesa inteira, eu precisei usar muito. O tamanho de fio que eu usei foi muito, né? Eu tive que usar quase 1 metro de fio de resistor ali para cobrir a mesa toda. E 12 volts não estava fazendo ela chegar nem a 30 graus. Então eu tive que fazer um circuito separado só para alimentar ela ali com pelo menos uns 50 volts, né? Para poder deixar ela na temperatura de 60 graus ali, que é o que eu precisava para imprimir em PLA, por exemplo. E aí eu fiz essa estrutura inteira aí de madeira, né? Eu vou mostrar ali depois como é que eu fiz os eixos X e Y e também o eixo Z. Para construir o eixo Z, eu usei um parafuso bem grande e uma porca, onde ela funcionaria mais ou menos como um braço de um atuador mecânico. Não sei se vocês já viram, mas podem pesquisar aí na internet como funciona um atuador mecânico ou o que é um atuador mecânico, né? É basicamente um motor elétrico que ela gira uma porca e move um parafuso, né? Faz o parafuso ir para fora ou para dentro, né? Ele cresce um parafuso como se fosse um pistão movido por engrenagens. O meu eixo Z ia ser basicamente isso. Então eu teria os motores de passo controlando ali o eixo X e o Y por correias, aquelas correias da impressora que eu consegui, e o eixo Z ia ser controlado por esse mecanismo aí de pistão, né, de atuador. Bom, e como é que eu fiz esses trilhos, né, para poder correr o eixo X e o eixo Y? Eu usei uma antena, aquelas antenas bem antigas que estavam aqui jogadas de televisão velha que bota bombril na ponta. Então, ela tem duas antenas, uma para cada lado. Se você desenroscar ela e abrir ela, você consegue separar em hastes ocas de metal. Então, eu consegui esses cilindros aí de metal. Os mais grossos eu usei para fazer o eixo X e os mais fininhos eu usei para fazer o eixo Y, né? As coisas que precisam aguentar mais peso foram os mais grossos. O problema é que ela é oca, né? Então ela não dá uma estabilidade tão grande e ela é muito sensível. É de alumínio, né? Um alumínio oco. Então eu tentei preencher ela com arames por dentro. Eu fiz um preenchimento ali de botando um arame de aço bem grosso por dentro e coloquei bastante supercola por dentro também. Bom, além disso, é também necessário fazer uma extrusora, né? Não basta só ter o motor, você tem que ter a estrutura que vai fazer o motor conseguir agarrar o filamento de plástico e empurrar ele, né? Comprimir ele descendo pelo hot end. Então o que eu fiz? Eu peguei algumas estruturas da própria impressora que eu desmontei há muito tempo atrás e peguei essas chapas de alumínio que veio nela, entortei algumas coisas e colei outras, peguei umas engrenagens de plástico que veio dentro dela e fiz essa monstruosidade aí que funciona um pouco como uma extrusora, né? A ponta do motor vai girar, ela causa um sanduíche ali, né? Entre o eixo do motor que fica rodando e essa polia de plástico, o filamento vai preso ali no meio. Quando o motor gira, ela consegue empurrar o filamento de plástico. Essa estrutura da extrusora tem uma caixa de redução para eu poder aumentar o torque do meu motor, né? Diminui um pouco a velocidade, mas aumenta o torque. E eu coloquei essa mola também, que ela consegue fazer mais pressão ainda entre o eixo do motor e o rolamento ali, né? No caso, esse rolamento de plástico. E agora, como eu já tenho a estrutura da impressora, já tenho, né, o eixo X e Y, eu já tenho o eixo Z também agora. Eu já fiz a parte que vai conectar o hot end também. Eu já fiz o hot end, o dissipador dele. Agora falta só
os end stops, né, para a máquina saber a hora dela parar, aonde é o limite ali de cada eixo. Bom, para isso não sei se vocês sabiam, mas dentro do mouse a gente tem alguns botões, né? E esses botões, eles são o mesmo acionador, né? É o mesmo modelo, é o mesmo botão que é usado nas de impressora 3D comerciais, né? Esses botões, eles são usados em vários tipos de máquina, entre eles os mouses. Então, eu tinha um mouse velho aqui, eu abri ele e tirei esses botões de dentro e fiz essas estruturas que são para funcionarem como end stops, né? Quando a máquina bater nessas chapinhas de metal, acaba que ela pressiona o botão e faz manda um sinal para a máquina, né, pro Arduino, para ele saber que a máquina chegou no fim do curso, né? Por isso que eles são chamados de fim de curso, end stops. Bom, e agora com tudo em mãos, eu montei tudo, colei tudo, fiz todas as estruturas que eu precisava para colocar os motores, as polias dos motores, né, para esticar as correias que eu ia precisar. Colei também ali o dissipador na estrutura ali no carrinho, né, porque tem um carrinho do eixo X e dentro do carrinho do eixo X vai o carrinho do eixo Y. Dentro do carrinho do eixo Y vai o eixo Z ali, o braço atuador. E aí eu coloquei os end stops para que a máquina soubesse ali a hora de parar, né, quando ela chegou no fim do curso. Então toda a estrutura da impressora já estava montada. Bom, e aí dá para vocês terem uma ideia de como é que ficou a resistência da estrutura, né, quão estável a estrutura ficou, sendo toda de paleta de madeira, né, só que com esses triângulos por toda a estrutura e agora com todo o peso que ela vai ter do eixo X e do eixo Y, né? Para montar esses trilhos que eu usei essas antenas, eu tive que colocar esses palitos de madeira embaixo para servir como um suporte extra, porque só a antena em si, naquela parte ali do eixo Y, que é o mais fino, né, ela não estava sendo estável o suficiente para fazer a estrutura ficar fixa. Então eu tive que colocar esses palitos de madeira abaixo ali. O ideal seria ter colocado acima, depois vocês vão ver isso, mas eu coloquei eles abaixo para dar uma estabilidade maior na estrutura. Já que ali eu não podia fazer triângulos, né? Senão eu ia acabar impedindo a passagem do carrinho. Ou o braço atuador ia bater numa madeira ali na diagonal no meio do caminho. O motor de passo do eixo Z gira essa peça. Ali que gira essas duas engrenagens, estão conectadas. Ali no meio é uma porca. A porca está colada nas engrenagens. A porca, quando gira, faz esse parafuso inteiro descer. Desce todo esse conjunto aqui. Ele sobe e desce. Então aqui tem o eixo Z. O parafuso subiu, tá na altura máxima por enquanto. Tá dando 2,5 cm só. É bem curto por enquanto. Aqui tem a polia que controla esse eixo. Lá no final tem o motor. E aqui tem o outro motor com essa outra polia que controla o outro eixo. Aqui a estrutura. E o motor da extrusora tá aqui. O canudo vai subindo por aqui e alimenta por cima o hot end. Eu a princípio usei a máquina de solda ali que eu fiz para soldar o próprio bico ali da caneta Bic. Eu usei ela para alimentar o próprio hot end para ver se ele estava chegando na temperatura ideal. Aí eu coloquei o sensor de temperatura do meu multímetro direto na pontinha do bico ali do hot end e liguei para ver se ele estava chegando na temperatura ideal ali, né? Então dá pra ver que o bico ali aquecido está chegando a 200 graus, alimentando ele, né? Então é uma temperatura ok, por exemplo, para imprimir em PLA. Para fazer a mesa aquecida eu fiz ela usando esses próprios furos que tinha na placa de metal que parafusava ela na estrutura de baixo. Eu usei esses furos para colocar parafuso
com uma porca e uma mola, né? Uma mola de caneta mesmo. Cortei ao meio, né? Usei 2 molas de caneta, cortei ao meio e fiz essas 4 molas que eu posso ajustar a altura da mesa igual uma impressora 3D convencional quando você vai calibrar a altura da mesa, né? Para deixar ela alinhada. E essas arruelas ali que estão fixadas em um parafuso, elas estão servindo para fixar a placa de vidro em cima da mesa aquecida, né? Caso eu precise soltar a placa de vidro para tirar a peça ou para lavar a própria placa de vidro, eu consigo soltar essas arruelas rodando elas e aí eu libero a placa de vidro para tirar ela da impressora. Bom, aí dá pra ver que eu testei a temperatura da mesa aquecida, né? Liguei ela também no minha máquina de solda ali. Botei algumas tensões diferentes para ela ali, 50 volts, 80, 90, 110, e fui vendo a qual temperatura ela chegava. Joguei um pouquinho de água ali no meio para ver se eu conseguia fazer a água ferver. Acabou que eu só conseguia ferver ela por onde o arame estava passando, e a temperatura dela chega a valores bem altos até, dependendo da tensão que eu coloque. Por exemplo, no 110 eu consigo fazer a mesa passar de 200 graus. O problema é que, como vocês podem ver ali, aquela mancha marrom que está se formando, aquilo ali é a supercola com bicarbonato. Ela não suporta essa temperatura e ela solta um cheiro terrível de solvente orgânico que arde o olho. Então foi uma péssima escolha colocar supercola para fixar isso nessa placa. Bom, e para resolver esse problema da temperatura da mesa aquecida estar muito concentrada só ali por onde o arame passa, eu pensei em colocar uma chapa de alumínio por cima. Só que eu não posso colocar a chapa de alumínio diretamente em contato com o arame porque o alumínio conduz. Então o que eu fiz? Revesti uma chapa de alumínio, de latinha mesmo, com teflon de fita veda rosca. Porque o teflon é um plástico, só que ele aguenta temperaturas muito maiores. E aí, bom, ele suporta a temperatura para mesa aquecida ali até os 100 graus ali, no caso se eu trabalhasse com ABS, até 100 graus ali ele suporta tranquilamente. E ele é um isolante elétrico, então seria perfeito ali para não fechar um curto entre a chapa de alumínio e o arame resistor ali da mesa aquecida. E só uma curiosidade aqui, enquanto eu não estava tendo tempo nem dinheiro para comprar os polímeros, enquanto estava fazendo os outros testes, eu fui fazendo uns testes aí bem rapidinhos para ver se eu conseguia transformar a garrafa PET em filamento. Igual tem alguns lugares na internet aí, principalmente no YouTube, que mostram que é possível você transformar o PET de garrafa em filamento para impressora 3D. Eu tentei transformar rapidamente aí, tentando fazer um hot end ali meio improvisado para fazer um filamento com ele, mas sem sucesso, deu tudo errado. E aí então eu finalmente comprei o filamento de PLA, né? Comprei um PLA cinza ali, baratinho, um pouquinho de carretel, para começar a fazer meus primeiros testes ali, empurrando o filamento na mão mesmo, para ver se o meu hot end ia ter futuro ou se eu ia precisar comprar um hot end.